Já estamos de volta e olha só que coisa boa. Quem é que não gosta de perfume? Homens, mulheres, crianças, todo mundo tem aquela fragrância predileta e que marca até a sua personalidade. Então agora, olha que oportunidade única. O nosso repórter Rafael Molina foi conhecer o Espaço do Perfume, que nada mais é do que um museu do perfume, para que você conheça a história. É isso mesmo, Sula. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história do perfume. Eu estou no Espaço Perfume, que é uma iniciativa do grupo O Boticário com a Faculdade Santa Marcelina, que tem a intenção de apresentar para você essa cultura do perfume que começou há muito tempo. Vou contar um pouquinho dessa história já aqui no primeiro espaço, o primeiro passo que você dá aqui no museu, que tem um corredor longo que você vai acompanhar junto comigo toda essa história do perfume. Mas aqui primeiro, a primeira grande surpresa, começou em 4000 a.C., ainda na época em que os egípcios, numa cultura politeísta, faziam o culto aos deuses através do perfumo. É uma palavra em latim que deu origem à palavra perfume, que leva o nome desse museu, que é o motivo dessa matéria, que significa através da fumaça. Que era através dessa fumaça, com queimas de óleos e madeiras, que eles faziam o culto aos deuses. Aí começa toda a história do perfume. E eu continuo contando essa história para vocês. Vamos para cá? Isso que você está vendo é um frasco. Ainda antecedendo a história de Cleópatra, mais ou menos de 800 a 301 a.C., que a gente tem o início da cultura dos frascos. Aqui, vamos falar de cultura um pouquinho, a cultura antropomórfica, que mostra o culto aos animais, que está representando este que seria um dos primeiros frascos de perfume na história da humanidade, e dentro dele havia a essência ainda utilizada para fazer o culto aos deuses. Essa mulher, Cleópatra, que foi quem soprou o perfume, a cultura do perfume, a importância da cultura do perfume para o mundo inteiro. Acredite, em 300 a.C., Cleópatra lançou esta importância do cuidado estético, da vaidade, porque já nesses tempos ela começou a se cuidar com hidratação corporal, com tinturas, pintava os olhos, e o perfume foi um dos grandes responsáveis pela conquista de Marco Antônio. Cleópatra, através do perfume, conquistou Marco Antônio, que, por conta disso, acabou dando para ela metade da Turquia. Então, na história do perfume, nós temos este marco, como ele pode ser determinante para um domínio político. E agora, num período de transição próximo ao nascimento de Cristo, nós temos a cultura oriental também utilizando o perfume para o culto aos deuses. Resgatando um pouquinho da história que eu já contei para vocês aqui, o perfume começou numa cultura politeísta, depois passa por um momento profano com Cleópatra, depois de agradecimento aos deuses na cultura oriental, aí vem o adormecimento da cultura do perfume e agora surge o renascimento na Itália, quando o homem torna-se o centro, e daí a valorização à arte, às cores, e é lá que existe a botica, pela qual nós temos como registro a mais antiga, que é a de Santa Maria Novella, que começa a produzir os primeiros perfumes. Na nossa linha do tempo, chegamos agora no século XIX. E depois da Revolução Industrial, com a morte de Luís XV, que era bastante exagerado na vaidade, com peruca, com maquiagem, com muita roupa, os homens, com a resistência àquela figura que havia sido decapitada, passam a ter um look mais básico. A única coisa que eles exploravam mais em seu vestuário era a gravata. Logo, todos esses adereços foram para o público feminino. A mulher passa a se produzir mais. E é no século XIX, a partir dessa historinha, que a gente pode falar que nasce a moda. É nessa época que nós podemos datar o início da perfumaria moderna. A gente já está agora aqui no século XX.
onde nós temos os primeiros costureiros. Naquela época não se falava estilista, porque dá-se nessa época a ligação direta entre perfume e moda. Então, os primeiros costureiros foram Paul Poiret, Charles Frederick Worth e até Chanel, o famoso Chanel. E eles começam a lançar as suas próprias marcas de perfumes aliadas às suas marcas de roupas. Roupas estas que eles vestiam apenas a alta nata francesa. E a história do perfume no Brasil? Aconteceu em 1808, com a corte portuguesa chegando no Brasil, daí a junção de três culturas, os portugueses, os negros e os índios. E foram eles, os negros, em seus rituais que iniciaram a cultura do perfume aqui no Brasil. Nos anos 30, ainda na cultura do perfume no Brasil, nós temos as primeiras indústrias de sabonetes, que funcionavam para a asepsia e para o cheiro também. Elas eram inspiradas nas fábricas de perfumes parisienses. Nessa época, a cultura francesa era muito importante no Brasil. Hoje, a nossa segunda língua aqui no Brasil é o inglês. Naquela época, era o francês, que isso imprime a força da cultura francesa no nosso país e que também refletia nos sabonetes, com as primeiras indústrias. Isso tudo nos anos 30. Nos anos 50 e anos 60, ano da construção de Brasília, nós temos então aí o marco das grandes edificações, e isso foi impresso também nas obras residenciais, né? Começam as grandes mansões, mas mesmo sendo casas monumentais, havia um lavabo no andar de baixo e um banheiro para toda a família no andar de cima. Então, por isso que nós temos os grandes frascos, que eram utilizados por toda a família naquele banheiro. E há também a ludicidade desses frascos. Como vocês podem ver, diferente dos frascos dos perfumes na França, por exemplo, onde tinha os cristais, eram mais luxuosos, aqui nós temos uma brincadeira com os frascos que representavam coisas do cotidiano dos brasileiros. Anos 70 e 80, mantém-se aí a cultura mais lúdica nas embalagens dos perfumes, mas o fato mais importante é que foi nessa década que surge esta que é hoje a maior empresa de perfumaria no Brasil, que é o Grupo Boticário. Surge também, neste mesmo período, Giovanna Baby, que no Brasil é a primeira marca que liga perfume à moda. Nos anos 90, nós vamos ter o tipo e o contratipo. O que é isso, Rafael? Bom, primeiro nós temos a abertura do mercado nos anos 90. E isso obrigou as indústrias de perfume nacionais a se adaptarem àquele novo mercado. As pessoas gostariam de ter aqueles perfumes importados, mas nem sempre tinham acesso a eles. Então é aí que surge o contratipo. As pessoas queriam ter aquele tipo daquele perfume importado, mas não tinham como, logo surgiram os contratipos, que eram perfumes com notas semelhantes aos perfumes importados. Lembrando que os frascos continuam arrojados e desenhados. Finalizando aqui essa linha do tempo que conta a história do perfume no Brasil, chegamos aos anos 2000, onde nós temos, assim como na história do perfume mundial, como vocês já assistiram, as celebridades e grandes marcas assinando algumas linhas de perfume. E nos anos 2000, mais precisamente no ano de 2011, o Brasil se torna líder mundial em perfumes. E o Espaço Perfume também oferece outras experiências interativas, como por exemplo a pirâmide olfativa, a única da América Latina. Você aperta um botão e assiste em uma tela a história do perfume. Só que o que você não espera, e a grande surpresa desta interatividade, é que na medida em que aquela história vai sendo narrada, você vai sentindo o cheiro dos perfumes apresentados. Temos também a família olfativa. Você aperta o botãozinho e sente o cheiro daquela fragrância.
Aqui ao meu lado, nós temos a classificação olfativa, com os principais perfumes, os grandes best-sellers da perfumaria mundial. Você encontra o seu, eu já encontrei, e vai descobrir qual é o tipo de fragrância e a qual família ele pertence. Então, tá aí o convite de um passeio, de uma experiência olfativa e muito informativa, como vocês viram, que tem toda a história do perfume no mundo e no Brasil, aqui no Espaço Perfume, que fica no bairro de Perdizes, em São Paulo. O site é www.espaçoperfume.com.br e ele está aberto a visitações de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Lembrando que no domingo é do meio-dia às 18 horas e às quintas-feiras um horário especial, com 2 horinhas a mais, das 10 às 20 horas. Então, Sula, é com você daí que eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre perfumes aqui. É um excelente passeio. Até a próxima! Sensacional, né? E é muito bom a gente conhecer essas histórias e saber a origem, principalmente do que a gente gosta de usar. Então, parabéns, Rafael Molina, pela reportagem e que você possa sempre compartilhar conosco, sempre aprendendo todos os dias.